Senhoras e senhores, com muito prazer, estamos na segunda temporada do Boltcast e agora em vídeo. E te falo uma coisa, essa beleza, esse talento vai ser mostrado para o Brasil. Primeiro, uma salva de palmas para Henrique Pérez, que está aqui. Opa. O cara, não acredito. Fala, cara. jovem. O Tudo público, o Brasil queria conhecer a sua face. Pô, quem dera se fosse verdade. Né? É verdade, cara. Você sabe que a gente fez uma temporada longa, né? A primeira temporada que foi muito bacana, teve uma repercussão legal, que foi só no Spotify, por áudio. Mas agora nós temos também o Gustavo Ayala, que está aqui, o Gustavão, que é o nosso grande mestre. Fala, Gustavão. Tudo bem, Daniel? Tudo certo? Tudo certo. Olha, o mais legal desse papo que a gente tem é de sempre democratizar o assunto de energia, e essa é a ideia do Boltcast. Foi por isso que a gente bolou, né? Exato. Né? Exatamente. A gente vai falar sempre sobre o setor de energia, a turma que não conhece aqui agora tem vários cortes. A gente está no Spotify, a gente está em várias plataformas e quero convidar você que está assistindo esse conteúdo para entrar no site da Bolt, que é Bolt Energy, com Y no final, acredito eu. Sim. .com.br. O mais legal é que além do vídeo você vai conhecer o que é a Bolt. E o Henrique vai te explicar o que é a Bolt. A Bolt hoje a gente é uma empresa completa de energia, né? A gente atende desde a sua residência até uma sua indústria de grande consumo de energia. A gente sempre tem uma solução mais em conta energética para sua casa ou para a sua empresa. Muito legal. E nós temos uma novidade agora, que é uma nova empresa, porque como tem o mercado livre de energia, eles estão voando que nem um foguete, não do Elon Musk, porque não dá ré, sobe mesmo. Queria que você contasse a nova empresa, um braço da Bolt, que é a Bowie, correto? Exato. A gente montou então a Bowie no início de 2022 para atender o mercado de geração distribuída. Tá? O que é isso? É um mercado de residência, tá? Residência e pequeno comércio. Então são os chamados grupo B, baixa tensão. Então todo mundo que está do poste da rua mesmo para baixo já pode ser cliente da Bowie. Que legal. Então a gente tem que montar usinas locais para atender esse cliente, tá? Essa é a regulamentação do Brasil. Muito bom. Ó, já estamos em Minas, interior de São Paulo, Rio, Paraná e Ceará. E em breve em São Paulo também. Em breve em São Paulo, capital. Que legal, cara. E é uma forma também, né, da gente democratizar não só o assunto, mas também o nosso dinheiro, porque antes tinha um monopólio, né, da energia. Exato. E graças à empresa de vocês, você vai ter a possibilidade de pagar uma energia muito mais barata. Mas, nosso convidado está aqui, e por incrível que pareça que a gente deixa ele um pouco avulso no começo, quando a gente vai apresentá-lo, o currículo é tão extenso que eu vou fazer com muita calma. Primeiro aqui, ó, ele é advogado, especialista em direito da energia, atua no setor de energia elétrica brasileira há mais de 20 anos, com profunda experiência prática em regulação e estruturação de projetos de energia. Durante quase 10 anos atuou como gerente jurídico regulatório na Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, CCEE, e em seguida assumiu como sócio da área de energia do escritório Demarest Advogados. Só que atualmente é sócio e head da área de energia do escritório Lefoss Advogados. Eu estou falando com o Rafael Gomes, que legal que você está aqui. Irmão, prazer enorme, obrigado pela oportunidade aí. Você está em outro patamar porque foi o convidado especial para a gente estrear aqui no vídeo. Seja bem-vindo. Obrigado, Daniel. O prazer é todo meu. Estou muito feliz de estar aqui com os amigos da Bolt e com você aqui. Obrigado por ela aceita o convite, né? Exato. Não teria como não aceitar, porque o advogado, né, que ele faz parte, tem uma parceria, né, com a Bolt. Se ele não viesse, o contrato dele também a gente já ia rasgar na hora. Então, ele foi que meio que obrigado. Porque, brincadeiras à parte, você trabalha muito com a turma faz tempo, né, cara? Você tem uma longa jornada no setor de energia. E primeiro, para a turma saber, né, como é que começou a sua história aí com esse setor? Começou da forma mais imprevisível possível. Eu era um cara que fazia estágio em tudo quanto é lugar que você imaginar, tá na faculdade, na FRJ. Surgiu um estágio no Procon, eu fui. Surgiu um estágio de defensoria criminal, eu fui. Juizado especial de família, tava lá eu. Aí veio lá uma proposta lá, daquele programa de estágio, para trabalhar numa empresa espanhola sobre contratos. Aí, legal. Fiz no vestibular espanhol. Opa. Contratos, tem aqui, já comecei a dar na faculdade, tá legal.
Quando eu chego nessa empresa lá, passei no processo, aí me vem uns contratos lá com PLD, MCP, GSF, falei assim, cara, qual foi a língua que eu faltei na faculdade? Pelo amor de Deus. E aí comecei a ficar desespero, falei assim, cara, não é pra mim, ou teve alguma matéria que eu faltei, ou o professor tá em greve no FRJ pra variar, alguma coisa aconteceu. É o famoso bem-vindo ao setor de energia, né? Bem-vindo. As pessoas têm preguiça de falar, porque é tudo em sigla. Parece tudo... em hebraico, né? Total, total. E aí, era uma empresa espanhola, era a Endesa, que hoje é a Enel. E foi assim, meu início foi um estágio para contratos, comecei, me apaixonei, aí comecei a me aprofundar em questões regulatórias, e aí fiquei aí há 23 anos. A Endesa era Enel, né? A Endesa é uma empresa espanhola que depois foi adquirida, os ativos da Endesa, pela Enel, que agora esse mundo aí que a gente conhece. A pronúncia é Enel ou Enel? No Rio é Enel, aqui em São Paulo é Enel. Não sei Enel. No Rio é Enel. É bom saber. Mas o assunto aqui que a gente conversa muito nos bastidores, e a gente vai viajar por vários, né, assuntos, mas o principal a gente vai falar sobre autoprodução. Isso é uma coisa que você domina. Me parece que não é um assunto novo. Isso aqui é desde a década de 96, né? Já se fala sobre autoprodução, não é isso? Exatamente, Daniel. Muita gente fala hoje em dia que só se fala em autoprodução, tem muitos projetos. O pessoal, nossa, esse projeto novo que é autoprodução. Não. Tem um decreto de 2003, lá de 96. Então a gente tem autoprodutores há mais de 20 anos no mercado. Acontece uma questão conjuntural, que depois a gente aqui pode aprofundar um pouquinho. Hoje é o projeto que é mais estruturado no Brasil. Ele é muito interessante para o gerador, por uma série de motivos, e para o consumidor brasileiro também, para a indústria, para o varejo. Então é um projeto bem antigo, com segurança jurídica, só que tem uma questão conjuntural e econômica que hoje faz com que realmente tenha uma janela de oportunidade, que eu até brinco, uma frestinha já de oportunidade para gente aproveitar esse mercado. Boa. Ô, Daniel, a gente chama lá na Bolt de Mercado Livre 2.0. Tá? Porque você tem uma série de pré-requisitos, não é qualquer consumidor que pode ser autoprodutor, tá? Mas de fato você tem uma tarifa, né? Um preço que você paga estável. Legal. Hoje em dia, a empresa que está no Mercado Livre, ela paga a conta de energia realmente preço fixo, tá? Mas os encargos, que não depende dela e nem depende da Bolt também, certo. Depende de uma série de coisas do governo, se vai despachar termoelétrica, então governo e São Pedro, né? Certo. Se tem chuva ou não. E de energia eólica, depende de uma série de encargos que isso daí foge da mão do industrial. Lógico. Tá? Então ele fez o dever de casa, tirou nota 10 ali. Mas pode vir um encargo que é praticamente um cheque em branco que ele tem que pagar isso para o sistema. Lógico. E com essa estrutura de autoprodução, você fica blindado a isso, você de fato tem um preço fixo. Chova, faça sol, você tem um preço fixo. Não importa o que aconteça, com termoelétrica, eólica, etc. Então você tem de fato um mercado livre ali 2.0. Tá, não é qualquer consumidor, você tem uma série de pré-requisitos. Não tem jabuti, não vão dar um migué. Mas é um preço. Você fechou a previsibilidade você vai pagar 10, é 10 para sempre. Exato, isso é que é o bom. Você consegue focar no seu nicho mesmo. Uma indústria não quer saber de energia, né? De ficar operando em volatilidade. Quer um preço fixo e acabou para ela poder seguir o negócio dela, né? Então, essa estrutura de autoprodução é uma estrutura mais avançada, um aperfeiçoamento aí. É um mercado livre 2.0 que a gente chama lá na Bolt. E é uma ferramenta, a autoprodução, que às vezes uma empresa nem sabe que ela pode fazer. Exato. Né? Várias não sabem. Várias não sabem. Várias não sabem. E qual setor? Por exemplo, acho que hospital é uma coisa legal. Hospital, sim. Indústria de têxtil, sim, funciona. Shoppings. Olha. Exato. Os grandes, né? Ou seja, uma mineradora, por exemplo, a Vale, esse pessoal já está fazendo autoprodução. Tá? Agora, a turma ali médio, grande, ele ainda não está isso tão disseminado, apesar de ser desde 2003, né? E o Rafael, ele fez um trabalho muito importante no setor. Legal. Tá? De pavimentar essa segurança jurídica com contratos robustos, etc. Então, você tem a maioria dos autoprodutores, assim, o player que mais fez passou na mão do Rafael. Que legal. Teu trabalho é um pouco educacional, né, cara? Porque você tem que, o setor existe, né, a possibilidade, mas como a gente tá falando, o cara não sabe como implementar. Então, como é que funciona essa parte, assim, de você educar quando você vai mostrar o teu trabalho, cara? Excelente, Daniel. É engraçado que o setor elétrico, ele é próximo de todo mundo utiliza, mas é muito difícil conhecer, porque ele é um ecossistema todo regulado e com um linguajar próprio. Parece que ele é feito para as pessoas não entenderem.
É isso aí. Então, e quando a gente fala isso, a gente não fala aqui da nossa casa, não, da nossa família. A gente fala da indústria. Então, é muito normal a gente ter, às vezes, um parceiro que nem a Bolt, que fala assim, vamos lá naquele consumidor. Aquele consumidor é uma indústria gigante de ferro liga que não sabe que existe autoprodução. Por quê? Porque ele só conhece ali o mundinho de distribuidora, deram um passo para ir para o Mercado Livre 1.0 para poder comprar um contrato. Ele não sabe que ele pode fazer uma estrutura de autoprodução e muito menos que existem várias estruturas de autoprodução que ele ainda pode verificar aquela que dá o melhor match com a indústria dele. Então tem um processo de educação muito grande em relação a isso. Ele não sabe que ele pode ter um controle a mais sobre o que ele gasta de energia, mesmo ele estando no Mercado Livre, né? E tudo que é novo, né? Às vezes surgem uns riscos que ele toma um risco muito maior em outro quesito, mas para ele é novo, então você tem esse trabalho educacional que a turma lá do Lefosse tem feito com grande maestria. Que seria segurança jurídica. Exato. Isso aí você sabe navegar há muito tempo, porque, cara, a gente tá falando de contratos, né? Vamos aqui abrir, porque a gente gosta de falar desse papo. Não é brincadeira o valor, né? Assim, o contrato, o valor é exorbitante, porém, a economia que o cara tem com essa parte é maior ainda, né? Então, exato. Mas vamos falar nesse setor, quando a gente fala de segurança jurídica, que você sabe fazer também, como é que traz a segurança jurídica? Isso é essencial, porque quando a gente fala não é só o custo que está reduzindo, a gente está falando aqui da primeira ou segunda linha de custo de qualquer indústria. Então a energia elétrica ela é requisito essencial desde a indústria têxtil, da indústria de ferro liga, da automotiva, do shopping ou do hospital. Legal. Então, quando se fala de segurança jurídica, é tanto sob o aspecto de você garantir um custo, garantir o preço, como garantir também o fornecimento. Pro cara, ele não quer fazer uma estrutura que seja barata, mas que ele possa, de repente, amanhã não ter o fornecimento físico de energia. Exato. E com a contratação, você tem que obedecer alguns pilares. Primeiro, verificar a legislação e adequar aquele contrato. A gente dá muita second opinion, uma segunda opinião em projetos que já estão estruturados. A gente olha e fala assim, cara, isso aqui tá, sabe aquela coisa, o canto da sereia? Tá bom demais para ser verdade, você faz um negócio para poder vender pro cliente, o cliente fica feliz. É aquele casamento que não vai acontecer, é o casamento que vai ser na Lua com a Lua de Mel em Marte. Cara, desculpa, pode ser um sonho legal, mas não vai acontecer. Então, o que a gente procura fazer é o contrato que ele traga a realidade. Não é que seja simples, é um contrato sofisticado, complexo, só que ele é fácil de explicar a partir do momento que é um casamento. Não é que nem fosse uma fusão e aquisição de empresa, que você tem um tá comprando o outro e depois não vão mais se encontrar mais, você quer só separar risco. É um casamento. Então o gerador vai estar junto com aquele consumidor na estrutura até o final. Então é importante que seja uma estrutura ganha-ganha, onde tenha segurança jurídica, onde você reparta bem os riscos. Não adianta você entrar numa brincadeira dessa, assim, não, consumidor vai ter alocação total, isenção de todos os riscos. Cara, tem que olhar aquilo ali que se realmente tem segurança jurídica ou se foi só, de repente, um canto da sereia. Então, acho que é uma contratação que obedeça à legislação, uma boa equiparação da matriz de risco e que dê uma visão de longo prazo e que você tenha aí segurança não só de custo, como também do fornecimento físico. Muito legal. Uma aula aqui, né, do professor, advogado. A gente sempre precisa descer alto nível. O que a gente faz aqui, obviamente, é bater um papo, né? E é legal porque eu não sei se eu inventei essa história pra eles, mas eu tava andando perto da Jovem Pan, chegou uma menina que eu não conhecia e falou, cara, tô ouvindo o Bolt, o Boltcast, eu adoro a sua... Ela falou, deve pra agradar a gente, né? Mas sabe o que é interessante? Como é um nicho, e a gente se apropria desse nicho, que é o setor de energia, pô, você tava em Harvard, cara, com seus amigos. A gente chega, né, pra uma galera que a gente nem imagina. E esse assunto é um nicho. O setor de energia, ele é exponencial o crescimento dele, é uma solução que a gente precisa, né, se apropriar dela. Ainda existe, eu não sei, dentro da advocacia, a parte burocrática, que isso é um grande atraso para o nosso país. Vocês sentem essa dificuldade quando burocratizam o assunto, né? Tanto para um contrato ou para falar do assunto. Parece às vezes que também não querem que chegue na massa, porque isso tem um monopólio, de certa forma, né, nesse setor. Vocês enxergam dessa forma ou não? Eu acho que sim, é uma grande dificuldade. Eu trabalhei muito tempo na CCE, que é como se fosse um braço operacional da ANEEL. É como se fosse o regulador, mas não é uma empresa pública, é uma empresa privada, tem ali uma natureza jurídica toda distinta. É o cartório do setor elétrico, né? Exato. É onde registra as energias, né? Fosse uma CETIP. Tá. E um pouco banco, um pouco cartório. Então ele faz as operações também de liquidação financeira da CCE. Pra você ter ideia, quando eu cheguei lá em 2008,
tem 2 tipos de regras que a CCE coloca para o mercado interagir. Uma são os procedimentos de comercialização, que são normas escritinhas. Você tem que apresentar o requerimento em tantos dias, tem que voltar com o formulário, legal. O outro são as regras algébricas. Eles só traziam álgebra. Calma aí, regras algébricas. É praticamente um documento que foi escrito, sei lá, em Fortran, ou seja, uma linguagem de programação, praticamente. É um negócio, que beleza. é uma sopa de letras ali que só engenheiro... Que alguém pode ter inventado esses números também, pra você nunca entender mesmo. Tem equações algébricas de 3 páginas. Você tá brincando. Não tô brincando. Aí, como você vai chegar numa empresa, uma indústria têxtil, ou no hospital, fala assim, tá aqui, tá certinho, segurança jurídica, lê essa equação algébrica. Você não vai ler. Então, um trabalho que foi feito, por exemplo, em 2010, que até a minha gerência liderou isso, foi... Humanizar. Obviamente que eu não traduzi porque eu não sei ler aquilo lá. O que a gente fez foi, vem cá, os engenheiros, economistas, senta do meu lado. Traduzir mesmo? E a gente, hoje, os cadernos de regra tem uma regra algébrica, que algumas pessoas conseguem, e embaixo tem exemplos, tem uma parte conceitual, é uma maneira de humanizar e trazer um conhecimento, porque senão as pessoas não entendem. O setor elétrico está muito distante da sociedade. Uma vez eu ouvi uma que, assim, o setor financeiro, você tenta ficar o mais simples possível para você poder atrair outras pessoas. Já o setor elétrico, como é feito praticamente por engenheiros, tende a deixar mais difícil, entendeu? Porque, então, mais difícil é entrar ali no setor, né? Aqui a gente não politiza, graças a Deus, que eu já trabalho nessa área, não é um Twitter que você vai ficar xingando ninguém, mas tem uma ampla discussão, né, dos agentes do setor interessante. Eu até vou ler. Tem uma Agência Nacional de Energia Elétrica que a gente falou, né, a ANEEL. Sim. Teve uma lei, eu não vou falar o nome da lei, que é 14.300/2022, tá aqui, que foi sancionado no ano passado pelo então presidente Bolsonaro, considerado o marco legal da micro e mini geração distribuída. Essa modalidade permite aos consumidores produzirem a própria energia que utilizam pelas fontes renováveis. Aí eu pergunto para vocês, quais são os principais pontos dessa legislação, positivos e negativos, que vocês podem falar aqui sem a gente politizar? Porque isso foi um marco histórico, né? Para o setor que estava parado, né? Não se falava sobre isso e foi uma lei aprovada, acredito eu. Exato. Bom, para você ver, acho que explica um pouco a lacuna e a disparidade de conhecimento que a gente tem no setor elétrico. Essa lei trata da geração distribuída. Para aqueles que... nós aqui que estamos na distribuidora, são um mercado cativo, a gente pode fazer uma mini ou micro geração distribuída. Temos agora uma lei. Tem algumas críticas aqui ou ali, mas veio um marco legal que traz segurança jurídica, traz uma janela de transição em relação ao regime atual, ao regime novo. Isso é muito importante para o investimento. Você não consegue para o banco... Segurança jurídica. Segurança. O cara vai montar uma usina, ele vai ficar ali 20 anos. Ele Lógico. precisa ter uma lei, pelo menos. É um contrato longo, né, cara? E é um dinheiro investido absurdo. Mas depois então, o que a gente fala é que quando tem uma lei dessa, que ela veio, foi uma discussão do mercado, era uma discussão que a sociedade participou. Tem alguns itens ali que tem algum questionamento de uma área, de outra. Obviamente, nenhuma lei vai agradar a todo mundo, mas ela trouxe previsibilidade, segurança e estabilidade regulatória. São nomes bonitos, é para advogado ficar mais feliz, poder fazer o contrato dele com mais tranquilidade. Não. O banco, quando vai olhar isso, dá um financiamento de 20 anos, ele quer saber se aquele regime jurídico vai continuar. Então, te dá tranquilidade para você construir a usina, dá tranquilidade para o consumidor fazer o projeto com a Bolt e poder saber que vai ter aquela energia. Sim. Então, ter uma lei dessa realmente foi um marco e é muito importante para o setor. Boa. Vocês podem participar também, podem ficar à vontade de fazer perguntas aqui. Não, eu queria, falando um pouquinho de autoprodução, né? Aproveitando o mestre aí, já teve... Bom, a gente já sabe que a história da autoprodução é antiga, né? Agora, por que, Rafa, que tá na moda agora, entendeu? Por que esse ano... Ele falou que é uma coisa de 96, né? Então, por que esse ano, né? Acho que queria que você falasse um pouquinho disso pra gente. Por que esse ano que começou, pegou, né? que voltou, que tá todo mundo discutindo, enfim. Tá. Quais são os updates disso aí que o mercado tá olhando agora? Confessando a minha idade, vou contar um pouquinho então de história, rapidinho. Na época que você tinha cabelo. Na época que eu tinha cabelo. No Rio de Janeiro. Porque agora tem vídeo. Agora tem vídeo. Ele raspou o cabelo pelo podcast. Só pelo podcast. Então, o que aconteceu? A gente tem a autoprodução, que é um mecanismo bem antigo, de 96. Qual foi o incentivo? Para que existe autoprodução? Acho que é legal até para quem está assistindo. Foi uma maneira, você tinha na época, em 96, a Eletrobras, ele era tudo no setor elétrico. Ele recolhia encargo, fazia investimento em geração, ele que regulava sistema isolado. Era o rei. Você tinha que construir uma usina, tá crescendo a demanda, cresceu aqui o estado tal, Eletrobras, constrói uma usina.
Legal. Então, assim, a Eletrobras era tudo. Você não tinha um planejamento, não tinha nada. E começou-se a verificar que a gente tinha que trazer um novo agente para poder ajudar na expansão. Quem? O consumidor. Boa. Agora, que indústria que vai tirar o dinheiro do bolso para construir uma geração sem qualquer incentivo? Exato. E aí entra a questão que o Gustavo falou. Então, vamos trazer, então, um incentivo, e foi em 96. Se você, indústria, você resolver investir em geração, você vai ter uma contrapartida. Você não vai pagar aqui, ó, essa brutalidade de encargos. Então, você deixa de pagar esses encargos, você tem só o seu custo de geração, e por ter um custo menor de energia, te incentiva a você ajudar a expansão da matriz energética. Legal, ótimo. Só que esse mercado foi evoluindo. Quando chega, depois de alguns anos, no Brasil, a gente tem uma meia dúzia de 3 ou 4, 10 agentes, grandes indústrias, que tinham 2 elementos. Ela tinha o bolso fundo, ou seja, tinha capital e apetite a risco. Porque não é fácil você investir em cimento, investir em mineração, investir em energia elétrica. É totalmente diferente, operar uma usina, operar uma mineradora. Então, são poucas indústrias que tinham esses 2 elementos. Quando chega, depois de alguns anos, início dos anos 2000, 2005, o pessoal começou a pensar assim, poxa, vamos fazer então parcerias? Vamos começar então, eu gerador, eu começo a auxiliar um consumidor que não tem esse capital e não quer operar essa usina a ser autoprodutor. Começou um mecanismo de arrendamento de usinas. Ah, tá. Então você foi evoluindo, aí você teve alguns casos de arrendamento. Por que naquele momento não explodiu? Porque você tinha ainda um mercado cativo que a tarifa não era tão alta, você não tinha uma migração tão grande para o mercado livre, ou seja, hoje a gente tem muitos consumidores do mercado livre que estão buscando autoprodução, e a autoprodução é só para quem está no mercado livre, e o gerador ele tinha uma forma de financiar seu investimento. Qual era? Leilões no mercado regulado. Ah, certo. Hoje, com a migração para o mercado livre, Mudou muito, né? Quase não tem leilão no mercado regulado. Então você tem a fome com a vontade de comer. Boa. É o gerador que fala, poxa, eu preciso do consumidor para me dar um contrato de longo prazo para poder financiar minha usina e construir. E o consumidor fala, poxa, já estou no mercado livre, a energia é cada dia mais cara, como é que eu consigo escapar dessa imprevisibilidade, desse pacote de encargos? Autoprodução. Então isso foi evoluindo. Então a gente teve autoprodução que eu chamo de raiz, carinhosamente, depois vem uma autoprodução por arrendamento. Quando chega em 2016, a gente faz o primeiro grande projeto no Brasil, são 2 empresas, não vou falar o nome aqui, mas está publicado lá no LinkedIn, vocês podem ver, que é o primeiro grande projeto de autoprodução por equiparação. Assim, poxa, legal, então essa aqui foi base uma lei nova? Não, foi com base numa lei de 2007. Que estava lá, o artigo 26 da Lei 11.488, o artigo escondido ali. A gente pegou uma estrutura societária que já estava na lei, que ninguém estava utilizando. Olha isso. Cara. Vamos fazer isso aqui. E a partir desse projeto, aí explodiu no canal Energia na época, explodiu nas mídias, saiu um valor econômico. O pessoal, opa, peraí. Então eu posso fazer agora uma autoprodução sem investir CAPEX, tendo uma mitigação de riscos de gerenciamento e operação de uma usina. E plugando com alguém que entende do assunto, que é o gerador, legal, né? Pô, aí... Eu não preciso contratar uma Bolt para estar aqui dentro da minha casa e operar. Então eu posso unificar o melhor dos mundos. O gerador tem um recebível de longo prazo, um bom parceiro, o consumidor tem redução de custo, não precisa ter CAPEX e ainda pode ter um parceiro que sabe fazer isso. E aí, a partir daí, os projetos estouraram. Então, foi a partir de 2016, aí teve Covid e tal, que aí diminuiu ainda mais a demanda no mercado livre, no mercado cativo, desculpa, diminuindo a demanda sem leilão no mercado cativo, aí foi a fome com a vontade de comer. Então, assim, hoje a gente está com uma janela realmente de oportunidade para fazer os projetos. Foi toda uma questão histórica e conjuntural. Não sei se, Henrique, se eu conseguir te responder. Não, perfeito. Cara, legal demais. É isso. E você tem uma ideia de quanto tempo isso pode durar? Isso é bem interessante. Então, como todo... eu não gosto de chamar, muita gente chama a autoprodução de subsídio. Por que eu não chamo de subsídio? Eu acho que é errado falar isso. Subsídio quando você, dá um dinheirinho para alguma atividade econômica, para algum grupo, para poder, assim, para você conseguir investir aqui. No caso, não é um subsídio. Até se a gente pensar, a indústria que é autoprodutora, ela deixa de pagar um valor que já é um subsídio. Então é quase a segunda derivada disso. Sim. E na verdade o que você está fazendo imagina, uma indústria que deixa de pagar essa brutalidade de encargos. Isso repassa que em redução de custo em preço para o consumidor. Então tem uma cadeia cadeia que lá no final, o consumidor final que a gente sai... O cara vai economizar e vai baratear. É isso. E os empregos que são gerados. Então, e hoje, se a gente for olhar, há 2, 3 anos só se bancabiliza, só se financia, só se constrói usina no Brasil com base na autoprodução. Então você tem geração de emprego na indústria, que está reduzindo o custo, geração de emprego na geração que tem... No próprio setor de energia, né? No próprio setor de energia. Então, assim, tem toda uma cadeia que se beneficia. Dito isso,
tem, obviamente, um custo para a sociedade, porque esses consumidores acabam não pagando esses encargos e isso é rateado por todos. Então, tem aí um movimento legislativo para poder reduzir, aumentar critérios da autoprodução, e tem uma história que o mercado diz talvez saia por decreto, que é o pior dos mundos, né? Você tem uma canetada de uma hora para outra, um decreto mudando a autoprodução. Não vale mais. Exatamente. Passado ok, mas daqui para frente não. Então, a gente sabe que vai ter segurança jurídica, ninguém vai quebrar contratos, até porque o setor elétrico ele é bem... A gente pode, extenso, né? Bem extenso. É o setor mais importante da infraestrutura nacional. Então, quebrar contrato no setor de energia é trazer... É um tiro no pé, assim... É falar, investidor, tchau, vai embora. Não existe. Então, ninguém vai fazer isso. E se fizer isso, a gente tem também o Poder Judiciário para poder defender contratos já estabelecidos. Mas, hoje, o que a gente fala para todos os clientes temos uma janela de oportunidade. É óbvio que tendo já uma discussão legislativa em relação a isso, e existe, pode vir a qualquer momento uma janela que fala assim, autoprodução agora é para outro tipo de consumidor, para outro tipo de carga, para um consumidor de tal tamanho. Então, temos que aproveitar agora essa janela enquanto ela existe, enquanto tem segurança jurídica, enquanto tem o sistema atual. Como é bom ter um advogado e amigo, né? Pô. Porque dá uma resolvida, né? Sim. Não, é verdade, cara. Porque assim, não sei vocês, mas a Bolt tem mais de 10 anos, correto? Sim. A empresa, né? Pô, a história deles aí vale a pena contar sempre, né? Pra quem tá vendo no vídeo. Cara, os caras começaram aí, o moleque morou na Bélgica, outro cara, foi estudar, eles meio que incorporaram, compraram a empresa que vocês estavam trabalhando. Sim. Só que existe um monopólio, né? Das empresas antigas, que eram gigantes, né? Davi e Golias. Sim. Como é que vocês estão sentindo, assim, esse movimento, porque agora vocês estão crescendo junto com gigantes que já estavam lá, que são, às vezes, estatais, empresas que já estão no mercado há muito mais tempo. Como é que está o espaço da Bolt em relação a isso? Com um bom advogado, eu estou perguntando, obviamente. Vocês sentiram, assim, que vocês estão incomodando, cara? O diferencial, assim, da Bolt é a gente poder fazer rápido, né? Uma empresa muito grande, ela demora a tomar ações, as decisões, etc. Agora, alguns países, a gente vê que a legislação está mais avançada que o Brasil. Certo. Então, o Rafa fez um trabalho fantástico aí no Lefosse de ajudar inovação, autoprodução por equiparação. Ninguém está pensando nisso, né? Uhum. Mas por exemplo, Espanha, Irlanda, na França mesmo, as distribuidoras que já estão consolidadas, que querem disputar o mercado livre, eles têm que mudar de nome. Ah, é? É. Por quê? Porque é uma concorrência desleal. Concorrência desleal. Ah, tá certo. Você tá uma distribuidora lá, né, que você... Tem todas as suas informações há 40 anos. Fora isso. Não, Na era dos dados, desde que você nasceu, você já sabe outra, tudo. Essa distribuidora, ela não deveria explorar a venda de energia, né? O foco dela é a distribuição de energia. Mas aí, por algum acaso, né, caiu no colo dela essa base de clientes gigante. Então, nesses países, você tem que mudar de nome, tá? Para você poder explorar um outro nicho. Certo. Nada mais normal do que isso. No Brasil, não. No Brasil, a distribuidora ainda pode competir com a Bolt. Então, assim, uma concorrência desleal. Então é Davi e Golias mesmo. Então, igualzinho você falou. Mas é verdade, cara. A gente tem que trabalhar dobrado. Mas qual que é o diferencial? Primeiro, cara, é a agilidade que vocês têm de entregar um serviço que os caras têm a burocracia e também a gente nem vai polemizar como que é feito lá dentro. A gente já conhece muito no nosso país. Eu acho legal também falar sobre transição energética para combustíveis renováveis. Esse é um outro assunto também que é abordado. O que você acha aí? Você acha que a gente deve ou não ir para esse caminho, pelo menos o governo? Eu acho que tem duas questões aqui. Primeiro, que o Brasil já tem a matriz energética mais renovável do mundo. Então, muitas vezes a gente esquece a nossa hidráulica. Disso, né? Assim, como se a hidráulica fosse um vilão. Um vilão. Deus, Rafa, a gente brinca lá que o Brasil já fez a transição energética. Já fez. Esse ano... Pro mundo, com certeza. Né? Porque tem muita narrativa, né? Em 2022, na verdade, esse ano não tem um número ainda, mas em 2022, 91% da energia foi renovável no Brasil. Que foi produzido, né? Pô, isso não existe em nenhum outro país, né? Só que aí tem as narrativas. Não, o Brasil tem que fazer... Não, obviamente, a gente sempre está evoluindo. Se a gente não tivesse pensado... Proinfra, muita gente fala do Proinfra, que aconteceu lá no início dos anos 2000. Foi um programa de incentivo à eólica, à biomassa, solar. Ninguém pensava. Se a gente for o preço daqueles contratos era muito caro. Mas por que foi feito aquilo? Talvez se não fosse aquele programa caro lá atrás, a gente não tivesse tido uma internalização da cadeia produtiva, não tivesse tido investidores querendo fomentar a tecnologia no Brasil. Foi importante, teve o seu papel. Agora,
Agora a gente tem que começar também a estudar. Tem uma óleo offshore, legal. Tem o hidrogênio verde, ótimo. Agora, a gente não precisa mudar da água pro vinho e falar assim, não, agora tem que mudar tudo, está tudo ruim. Não está. Temos 91%, mais de 90% da nossa matriz é renovável. A gente tem que pensar muito também no custo para a sociedade, porque hoje o CAPEX de uma nova tecnologia é muito mais caro. Perfeito. Então, será que o consumidor brasileiro tem condições hoje, o João, a Maria, o Rafael, o Daniel, de pagar ainda mais caro pela energia? Não, mas deixa eu internalizar aqui uma tecnologia que está sendo produzida lá na Europa, eles não têm mais para onde expandir, a gente tem que internalizar aqui. Ótimo, vai ter o espaço dela, com certeza vai ter o tempo de implantação. Eu só fico um pouquinho preocupado com a velocidade, porque enquanto a gente tem que ir muito local, por exemplo, fazer eólica onshore, a solar, ainda tem muita coisa para se investir. Desculpa, não. Cria-se uma dificuldade, né, para eles venderem a facilidade que eles já têm, e isso até é muito dinheiro, cara, também, né, dentro dessa narrativa. A gente precisa, mas a gente já tá. Inclusive o Brasil, que eu aprendi aqui, cara, é um dos melhores lugares de setor de energia por espaço, né, territorial, sim. Venta pra cacete, sol pra caramba, água, né? Tem gás agora com pré-sal, a gente tem muito recurso, muita fonte primária, né? Aqui tem tudo, né? Então é só o começo. Olha, eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu acho que o nosso tempo do podcast, infelizmente, acabou. Porque a gente faz uma coisa assim, você deveria voltar outras vezes aqui, porque passou muito rápido. E aí você me pergunta, eu quero conhecer mais o nosso querido Rafael. Vai no LinkedIn, é Rafael com PH, e ele é o advogado aqui, especialista nessa área, que deu uma aula no nosso primeiro Boltcast vídeo. Então você tá aí batizando aí essa história. Valeu. Obrigado, uma salva de palmas. Uma aula rápida, gostosa. Eu sou Daniel Zuckerman e esse é o Boltcast. Valeu. Obrigado. Valeu.